crise de confiança na perspectiva do desenvolvimento. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um ok aqui. No capítulo anterior, foi esboçada a crise de confiança que pode ser constatada na sociedade. Isso evoca a seguinte pergunta: como se chegou a essa crise? E que sentido ela encontra? A chave da resposta a esta pergunta é encontrada na pesquisa de Rudolf Steiner sobre a evolução do homem e da humanidade. Ele aqui dá uma referência 4, depois eu vou ler para vocês, está longe aqui do meu papel. A essência dessa evolução é caracterizada por Steiner como o desenvolvimento da consciência. Ele descreve o homem em evolução por meio de conceitos de metamorfoses da consciência. Essas metamorfoses podem ser diferenciadas em 3 dimensões. Primeira, do nós ao eu. A consciência do homem, em culturas mais antigas ainda, era tão precisamente direcionada, não era tão precisamente direcionada para o eu, como a nossa. A pessoa se sentia acolhida dentro da família, da tribo, do povo. Orientava-se por um pai ancestral comum. A memória ainda possuía um caráter coletivo. Linguagens mais antigas nem dispunham ainda de uma palavra para eu. A história da humanidade conhece um grande, contínuo movimento de emancipação, começando com a expulsão do paraíso. Vemos como, passo a passo, o homem se liberta de ligações grupais, da igreja, de seu povo, de condições feudais e ligações profissionais, de laços de sangue. Esse processo de emancipação é a expressão de uma crescente consciência do eu. Ok? Alguém quer fazer alguma observação? Essa foi a primeira, né? Segundo, do espírito à matéria. Nossa consciência está preenchida por representações sensoriais. O mundo material à nossa volta nos fornece o conteúdo para a nossa consciência. Trata-se de uma aquisição relativamente nova. Uma humanidade anterior vivia com sua consciência no mundo espiritual. Tudo estava preenchido e impregnado pelo espírito, por seres espirituais concretos. Estes se manifestavam na consciência. O mundo sensorialmente perceptível era vivenciado como Maya, na ilusão. Todas as mitologias antigas, epopeias e contos de fada ainda são expressão dessa consciência. No decorrer da evolução dessa realidade espiritual, se torna mais rude. As imagens perdem sua força. A realidade sensorial desaponta na consciência. O homem se sente cada vez mais como sujeito diante de um mundo objetivo sensorial. Dos séculos XV, XVI em diante, a vivência espiritual, até então vibrante, enrijece-se em opiniões teológicas, doutrinárias. E a consciência se preenche
com percepções de natureza sensorial. Alguma questão aí? Alguma observação? Não, mas aqui eu fiz a leitura desse livro com um amigo, com o Leandro Cal, e ele foi anotando do nós ao eu é a alma da sensação, depois do espírito a matéria é a alma da razão, e agora o que você vai ler é a alma da consciência. Ótimas observações. Alma da razão e da índole, né? Porque também essa percepção da índole, né? A gente começa a perceber o efeito dos atos para poder chegar nessa alma da consciência, né? Então, vamos para a alma da consciência. Então, essa terceira dimensão, de dormente a desperta. A consciência moderna é uma consciência pensante. É nesse pensar que nós estamos despertos. Podemos perceber nossa própria atividade pensante e constatar que nós mesmos a realizamos. Em seu conteúdo e na maneira como acontece, ela é transparentemente clara. Para isso, também dispõe de uma forma de manifestação conceitualmente abstrata. Em épocas antigas, isso não acontecia de modo algum. A consciência transcorria de maneira bem mais fortemente onírica, assumindo um caráter imagético. Nosso atual sentir, então ele falou do pensar ali, só para pontuar, agora a gente vai falar do sentir, como a gente sente. É um reflexo daquele estado de consciência. Os filósofos pré-socráticos ainda não eram da opinião de que pensavam por si. Eles diziam: algo pensa dentro de mim. Dentro de mim, algo é pensado. Sua consciência ainda era o palco onde realidades espirituais se manifestavam como imagens. Na tentativa de concretizar essas imagens em conceitos, essa consciência onírica começa a transformar-se numa consciência desperta. Num estágio ainda anterior, podemos até falar de uma consciência dormente. Nós conhecemos esse nível de consciência ainda na esfera da vontade, inconsciente. Então, ele fala do pensar, do sentir, as três camadas da alma, né? Vamos agora para a vontade, coisas que a gente age, realiza, né? Na vontade, nós somos intuitivamente ligados a uma realidade muito mais abrangente do que no contexto em que nossa consciência diurna sabe disso. É na sabedoria do destino, pela qual nós mesmos nos moldamos graças às nossas decisões volitivas e ao nosso agir inconsciente, que se exterioriza uma parte do conteúdo desse estado de consciência. As três descritas dimensões da metamorfose da consciência são, em alto grau, dependentes entre si. Elas se invocam mutuamente e não conseguem existir uma sem a outra. Formam, de fato, o triplo leito pelo qual flui uma grande corrente do desenvolvimento da humanidade. Bonita essa imagem, né? Alguma observação aqui? Alguma pergunta para quem está ouvindo?
Ok. Tá bom o ritmo? Vocês estão... Ok. Vamos seguir. Eu queria só fazer um comentário, assim, porque essas 3 dimensões, né, como a Sil colocou, a alma da sensação, da razão, da consciência, né, eu acho que a gente pode pensar também nesse sentido, né, da metamorfose da consciência e dessa dependência entre si, né, desses 3 aspectos da alma, também como a trimembração, né? Isso aqui também é uma trimembração, pensar, o sentir e o querer, né? Quando isso tudo está junto, quando está acontecendo ao mesmo tempo, incoerência, em consonância, né? Como que isso tem reflete na vida de uma maneira tão diferente, diferente de quando a gente pensa uma coisa, sente outra e sai aquele fazer totalmente desconectado, né, com isso também. Então, é verdade. Uma questão também do pensar, do sentir, do querer. Né? Uma outra, é verdade, uma outra dimensão da trimembração, só para a gente ficar com essas imagens, é espírito, alma, matéria. Isso. Então, assim, só para poder finalizar o que a imagem está surgindo para mim, assim, não sei se para vocês também, mas como que a confiança ela tem a base nessa trimembração. Uhum. Ela tá ali permeando isso, né? Ela se apoia por aí, né? Então, vamos em frente? Vamos em frente. Ora, o que isso significa para nosso tema da confiança? Numa época em que a consciência está impregnada de ideias religiosas, em que a liderança espiritual exercida por seres superiores é vivenciada como realidade, o sentimento das pessoas em relação à vida é preenchido por uma onipresente confiança em Deus. Uma criança recém-nascida que há pouco desceu do mundo divino espiritual para a Terra, ainda representa essa confiança em Deus. Em adultos, com uma profunda religiosidade, também se podem constatar restos dessa força primordial da confiança. Quando essa dedicação natural, plenamente confiante, se perde para uma liderança superior, surgem medo, dúvida, e com isso também desconfiança. Numa época em que membros de uma família, de um clã, de um povo, sabem-se suportados por um mesmo espírito grupal, existe uma óbvia base de confiança para a convivência. O espírito grupal, eventualmente expresso pelos iniciados, o sacerdote, o rei, o mais velho do clã, o pater familias, impregna cada membro com as mesmas ideias religiosas, filosóficas ou sociais. A tradição comunitária em que a pessoa cresce, expressando-se em estruturas e rituais sociais sacrossantos, desperta na alma qualidades vivenciais similares. A vontade ainda quase não é tão pouco individualizada. O espírito grupal impregna a atuação para que cada um se sinta acolhido na vontade coletiva. Numa situação assim, não há razão alguma para desconfiança.
Cada pessoa está familiarizada com o espírito grupal sustentador e condutor. O pensar, o sentir e o querer dos demais são familiares. Quando irrompe a individualização, desaparece a fidelidade ao espírito grupal. Os pensamentos, sentimentos e intenções do outro já não são tão obviamente familiares. Com isso, está aberta a porta para a desconfiança. Quando o outro dá outro nome à mesma realidade, vivenciando-a diferentemente, comportando-se diferentemente dentro dela, surgem distância, intriga e desconfiança. O que o outro tem para esconder? O que tem em mente? Quais são suas verdadeiras intenções? Gente, Vamos só lá. para mim está batendo o retrato da realidade ou está todo mundo falando, meu Deus do céu? Queria saber se a gente está na mesma página dessa sensação. E quem é que já não teve situações por onde essas perguntas não passaram pela gente, né? É uma coisa impressionante. E como é que eu acho o Lex escreve com muita clareza, né? E muita contemporaneidade. E de uma forma um pouco mais simples, digamos assim, né, do que às vezes alguns textos do próprio... mas eu tenho a sensação que a vivência é cotidiana com essas perguntas, hoje em dia. Porque a partir da... E, assim, a individualidade, ela é importante, sem dúvida nenhuma. A gente precisa Conquistá-la. Isso, e reconhecer esse estado de único, de 7 bilhões de únicos no mundo. E, a partir disso, os outros 6 bilhões 900 são estranhos para mim. E aí, essas perguntas, elas vêm e criam, né, os contrastes e os embates, as interações equivocadas. Alguém? Cadê? Quem está ouvindo aí? Quer fazer algum comentário? Trazer uma imagem para a gente? Imagem, eu tenho a imagem do iceberg, não sei se alguma de vocês está familiarizada, assim, eu sei que todas sabem o que é um iceberg. Mas no trabalho que eu faço, a gente usa a imagem do iceberg em relação àquilo que está aparente e o que está submerso. E hoje, se nós trouxermos essa imagem do iceberg, onde cada um de nós é o seu próprio iceberg pessoal, para si mesmo, né? Vejo no outro é a ponta. E o que eu reconheço em mim é o que está submerso. Eu conheço, até um determinado ponto, o que está submerso em mim. Mas, a partir do momento que eu me conecto, eu entro em contato com o outro, eu preciso começar a olhar que existe algo submerso nele, que eu não tenho ideia, e que é tão valioso, tão rico, e que dá sustentação àquela imagem que eu vejo, do mesmo jeito que eu. Acho que talvez a partir daí, pelo menos nos treinamentos que eu dou, é a partir daí que a gente dá um passo na humanidade, ou dá um passo no reconhecimento crístico do outro. E o desafio, qual é a percentual que você usa para falar do que tá aparente? É o do iceberg, é um piquititico desse tamanho. É 10% que a gente vê e 90% que a gente tem que se vincular para conhecer, em nós e no outro. Desafio da nossa época.
Posso seguir? Quando a consciência se preenche cada vez mais com percepções sensoriais e não mais com a realidade espiritual que nelas se expressa, isso colabora fortemente para um aumento da distância entre as pessoas e, com isso, para um início de desconfiança. No mundo perceptível pelos sentidos, os objetos existem lado a lado, podendo ser observados de diferentes ângulos, de onde, aparentemente, surgem imagens contraditórias. E seus componentes podem ser analisados, meio pelo qual se perde a ligação com o todo. Esse fracionamento, né? Essa especialização que o mundo está andando. Um exemplo simples deve esclarecer isso. Enquanto certas pessoas ainda têm uma relação com a essência de um carvalho, podem encontrar-se ao querer falar a respeito, mesmo utilizando o conceito de diferentes maneiras. Quando essa consciência se enfraquece, surge divergência e estranhamento entre pessoas que se preocupam com a utilização da madeira do carvalho. O valor alimentar das sementes do carvalho para animais, as possibilidades farmacêuticas das folhas, o significado ecológico das árvores para seu ambiente, o significado histórico, por exemplo, para os druidas, e assim por diante. Essa tendência à diferenciação se torna tanto mais forte quanto mais o direcionamento para o mundo físico-sensorial conduz a uma imagem materialista do mundo. E a crescente consciência do eu se endurece para o egoísmo. Então, as pessoas se defrontam, trazendo cada vez mais consigo seus assuntos pessoais e os interesses de grupo. O outro se torna, assim, uma ameaça. Suas intenções não são mais confiáveis. Eu preciso, ou nós precisamos, tentar excluí-lo, ou pelo menos trazê-lo sobre meu ou nosso controle. Alguma observação aqui? Mas é vivo, né? Quantas vezes a gente também já nos pegou pessoalmente nesse lugarzinho. E é interessante, quanto mais perto, filhos, amigos, né? A gente quer botar assim debaixo do braço, assim, a minha opinião, olha o que eu estou vendo. Né? Como isso se expressa no pequenininho também, na gente, né? É um lugar bom da gente olhar, bem próximozinho. Alguém quer fazer alguma observação? Eu estou estimulando mesmo, para a gente ter um pouquinho de diálogo, que é sempre bom saber onde é que as coisas estão indo, tá? Vou seguir. Com isso, retornamos à nossa época, com todos os fenômenos de crise de confiança que descrevemos. O longo caminho percorrido por nós, do desenvolvimento da confiança, tinha uma única meta:
a criação das condições de consciência para uma existência livre. Essas condições se relacionam com as 3 mencionadas dimensões: estado de vigília, estou desperto, consciência do eu, direcionamento objetivo. Repete para mim, Leila, por favor, essas 3... As 3 condições se relacionam com as 3 mencionadas dimensões. Estado de vigília, acordei. Acordei. Consciência do eu. Direcionamento objetivo. O que é que isso mexeu contigo? Não, é que eu estou sem o livro, e aí algumas coisas tá. eu estou tentando anotar para depois dar uma refletida, né? E eu não tinha pego o direcionamento objetivo. Objetivo. Mas estou seguindo. Ok, que bom, que bom. Só um minutinho. Quando... Estão me ouvindo direitinho? Sim. Quando fala do estado de vigília, é o estado que você está... porque quando fala a palavra, às vezes, não tem o mesmo significado. Isso. Esse vigília está acordado, correto? Isso. Então, você está vigiando, você está vivendo... Não está, tipo assim, não é um inconsciente, não é uma coisa que está lá, como vocês falaram, do iceberg, que está lá no fundo e que ninguém toca e tal, nem também não tem nada a ver, são conceitos, porque, para ficar mais claro, existe o estado de vigília e aí que dá... E quando você está dormindo e quando você está desperto, tem a ver esses 3 sentidos ou não? Exatamente. Em estado de vigília, eu estou acordado. Exatamente. E acordado para dentro. É só isso, mas que, na verdade, para dentro. No senso comum, quando você fala isso, a pessoa pode dar uma interpretação de tipo estado de vigília, de ficar... tenso. Ou então você está vigiando, porque quando olha vigia, né? Isso tem muito o tal a do ver. controle, né? Não, eu estou aqui. Quando eu estou em estado de vigília, eu estou presente, dentro e fora. Eu entendo também, Rose, que dentro disso é aquele estado do orar e vigiar. Isso que eu falei, no gato, vigiar. outro no peixe, exatamente. Mas, você está vigiando, mas vigiando é o quê? Você está atento. Isso, mas a essas 3 instâncias, a essa trimembração do ser humano. Então, ele sempre está trazendo a autorresponsabilidade em relação a esse estado de vigília. Sou eu atento aos meus pensamentos, ao meu sentimento e ao meu agir para que ele vá em uma direção de forma coerente. Não em relação ao outro. Eu não estou num estado vigilante do outro, não. Porque tudo... Até porque, se você estiver em vigília em relação ao outro, aí vem o tema que é a desconfiança. Isso. Você está sempre, eu acho que é para a gente refletir, se você está vivendo o tempo todo em termos de vigiar, porque o outro... Eu estou passando por essa situação de ter que tirar por causa dos traumas, né? A gente, quando passa muito trauma, né? A gente passa, pós-traumático, vamos dizer assim. Então, você fica nesse estado, o seu organismo fica, você fica num estado de... Você está ali como animal, não é? A gente está ali para se defender. E, assim, eu quero até relatar aqui, que é interessante, que foi esse tema aí, essa parte me chamou a atenção, esse estado de vigília é vigiai, é uma coisa mais calma. Vigiar é o quê? Você ter realmente a sensação, como a Sílvia falou, do pensar, né? Do sentir e do agir. Então, se você estiver desperto, você vai tomar a decisão pelo que você está sentindo, e não interessa o mundo todo dizer outra coisa, e também você vai ter a ação
Achei isso muito legal. Acho que, para mim, hoje, eu já tive esse insight, Silvia, de você ter falado e dessa parte da vigília aí. Então, assim, uma troca aqui que eu quero dizer que é gratidão, porque eu acho que a palavra-chave para mim é isso, estado de vigília, né? E como Jesus falou, né? Vigiai e orai. E nesse momento que a gente está passando, né? Eu acabei de ter também a notícia daí da cidade que tem muito carinho, Blumenau, e, sinceramente, é uma coisa assim, a gente nunca imaginava, né? As crianças ali, as professoras, me coloco no lugar das professoras, e assim, quero trazer isso como, nesse momento tão santo, uma semana tão sagrada. A quinta-feira. O que é isso? Então, assim, desculpa estar falando isso agora, mas assim, está aqui, está no sentir. Então, assim, não adianta. Se eu não falar o que eu estou sentindo, então, assim, é o pensamento, agora veio assim o sentir, e o que a gente vai fazer? Fazer o quê? Dar essa esperança para esse professor que fala que já não quer mais. Qual é o nosso papel agora, nesse momento? Eu estou aqui, e como é que a gente vai proceder? As crianças estão nas nossas mãos, né? Como educadores, como líderes, ou como... Imagina, então acho que é o momento mesmo, todos, isso aí nunca tinha acontecido para mim, já tinha acontecido em Realengo, eu sou do Rio de Janeiro, em Realengo, um colégio próximo, e quando eu passava nesse colégio para ir para a casa da minha família em Campo Grande, eu tinha também essa sensação, mas isso já tem, sei lá, uns 10 anos ou 15. Aí, quando foi agora, soube disso lá no local que dizem que é tão calmo, tão tranquilo, uma cidade boa. Ninguém estava imaginando que fosse acontecer uma coisa dessa. Então, desculpa estar parando aqui essa leitura para refletir sobre isso, sobre que questão a gente está vigiando, a gente está em consciência de vigiar, né? E o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai poder... Em que atuação vamos poder fazer? Em que âmbito, né? O primeiro deles é o nosso mesmo, Rose. Não tem saída, né? E a segunda coisa, eu estava até pesquisando, se eu não me engano, durante a formação, ou o Ronaldo ou a Márcia, eu não sei se isso é uma parábola, se é uma historieta, eu realmente não me lembro, mas o cerne da historieta que me veio foi uma determinada situação, tinha, acho que um cachorro morto, ou uma pessoa assassinada, tinha alguma coisa grave, e as pessoas se reuniram em volta e começaram a gritar, meu Deus, precisamos pegar quem fez isso. E um sábio, ou Cristo, ou sei lá, alguém iluminado falou, sim, precisamos pegar, porque está muito doente. Então, o meu pensamento vai muito para essa origem, da origem da nossa falta de saúde coletiva. Estamos todos, não é apontar esta pessoa que fez estamos todos. Então, o que eu trago para mim, Rose, e tem me permeado desde ontem, o que em mim contribui para a doença e o que em mim pode contribuir para a cura. De que forma? E acho que muito bom você trazer, a gente irmanada na dor, no sentido de não fingir que não aconteceu, de que estamos aqui, certo? Entendeu? Nós estamos inseridas neste contexto, desta realidade, que é uma realidade global, pontualmente acontece em Blumenau, acontece aqui no Brasil, mas é algo que é um contexto global, e é muito bom, muito salutar que a gente compartilhe essa dor que nos permeia, porque, de alguma forma, e aí eu venho de novo com uma imagem que a Márcia trouxe lá na pandemia, quando nós começamos a utilizar o Zoom
para esses encontros. Estamos aqui reunidos em nome dele e estamos aqui falando de espiritualidade. E é isso, eu acho que esse é o caminho de cura. Então, o fato de nós estarmos reunidas aqui, 3, 6, 7, 8, né, 8 pessoas, nós estamos aqui num processo de cura interna e de oferta de algum tipo de cura, seja ele vibracional ou através de ações, para o outro também. Então, isso não é por acaso. Eu queria oferecer para vocês uma imagem a partir dessa tremembração, né? Do pensar, do sentir, do querer. Tem uma imagem quando a gente age naturalmente. Quando eu ajo naturalmente, o 90% que eu não conheço não está desperto para mim. Eu estou agindo só com os 10%. Então, meu pensar olha para a situação, meu sentir se incomoda e tem coisa que emerge. Raiva, indignação, né? Se eu acho naturalmente, eu posso até cair num lugar dessa consciência bem antiga, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas não é o nosso momento atual. O que a gente quer despertar é a capacidade de integrar isso tudo, de perceber o que existe, olhar os pensamentos, perceber o meu sentir, reconhecer minha dor, reconhecer essa vontade de agir, mas agir objetivamente. E tem um lugar que a gente precisa despertar, que é a compaixão. É perceber que ali há algo que precisa ser olhado, tratado, cuidado, que reflete algo. Então, eu faço uma integração desse processo para poder livremente agir objetivamente. Então, se eu me perco, eu estou no natural. Se eu estou desperta, eu faço essa integração, né? Isso precisa de presença, de estar aqui, de fazer o que a gente está fazendo agora, cultivar boas perguntas dentro de nós. Leila, se você me permite, isso me leva ao terceiro parágrafo do que a gente leu agora, quando é esse movimento do nós ao eu. Algo que a gente talvez tenha abandonado, esse processo necessário de individuação, nós deixamos para trás os benefícios da comunidade. Então, também a gente tomar um cuidado de que não signifique um retorno a um estado de comunidade grupal, né? Que o eu não seja reconhecido, onde nós não tenhamos a nossa individualidade, mas um senso de comunidade que traga, que construa essa questão da confiança. A imagem que o Torunsky, que era o pastor da comunidade de cristãos aqui em São Paulo, trazia era, ao mesmo tempo que eu sou gota, eu faço parte do oceano. Isso. Então, como ser gota no oceano? Aonde você faz parte, mas você se reconhece e a comunidade também te reconhece como gota daquele grupo. Esse é o grande desafio. Então, não me perco dentro da imensidão do mar coletivo, mas eu tenha meu espaço, né, de representatividade, de autonomia, de ser. Eu acho que vale a pena a gente seguir na leitura aqui, que vem boas dicas. Alguém quer mais fazer alguma observação? Vou seguir, tá? Para atingir esse ponto, precisamos deixar muitas coisas para trás. Uma ligação natural com o mundo espiritual, com o próximo, com a natureza. Em todas as direções se romperam ligações, a fim de criar espaço para essa consciência pontual
desperta, objetiva. Por esse processo, todas as óbvias reações de confiança com o espírito, com o próximo, com a natureza, também foram partidas. Em todas as direções, as portas estão abertas para permitir livre acesso aos poderes que querem subjugar a si esse vácuo de confiança. As forças arimânicas da desconfiança obscura e as luciféricas da confiança clara, cega. Alguém quer fazer alguma observação aqui? Inclusive para esses nomes, arimânico e luciférico. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Exatamente. Ele vai trazer uma linda imagem sobre isso. Linda imagem, é. Nem pé atrás, nem isso, ingenuidade. nem confiança cega. Né? É. Porque é lindo isso. Nós, humanos, somos seres do meio. Na desconfiança cega está algo que não é humano, que é o arimânico. Num outro extremo está outro que também não é humano, que é o luciférico. Então, o meio é que é o nosso lugar para atingir essa liberdade. Mas vamos seguindo. Qual é o sentido dessa crise de confiança? Nós estamos a caminho da liberdade. Na atual consciência desperta, pontual, só dispomos ainda do ponto de partida para tornar-nos livres. É nessa consciência que podemos vivenciar a qualidade da liberdade. É com ela que devemos agora impregnar todo o nosso pensar, sentir e querer. Deste ponto em diante, podemos, em liberdade, construir um novo relacionamento com o espírito, com o próximo, com a natureza. Aqui, novas forças de confiança podem revelar-se. Nós não podemos mais apoiar-nos em antigas forças de confiança nesta época. Precisamos acessar novas fontes das quais possamos prover-nos de novas forças de confiança. Agindo assim, estaremos a caminho da liberdade. Daremos o próximo passo no longo caminho da metamorfose da consciência. Eu acho que a crise de confiança pode ajudar-nos a dar esse próximo passo. A afeição de que ele pode assumir concretamente é o que tentarei indicar nos próximos capítulos. Eu acho que a gente pode parar aqui, né? E aí, como é que está reverberando para vocês o que a gente está falando, né? Essas imagens fortes, né? Confiar é um processo. A gente está passando por esse processo de ter perguntas para desconfiar, para enfrentar, a partir de nós, a construção de novas forças de confiança. Vivendo com essas perguntas, como é que eu faço isso? Repensando assim, nessa crise de confiança que ele coloca nesse último parágrafo, essa crise de confiança, ela é mais em relação a mim mesma ou em relação a mim e ao outro? Sabe? De quem que é
A quem que eu não tenho essa confiança plena? Eu acho que vai um passinho à frente, Cíntia. Uhum. Que, bom, falando da minha perspectiva, a desconfiança é tanto em mim quanto no outro. Isso. Mas indo um pouco além, e é a oração de Micael, a gente tem a desconfiança do mundo espiritual. Sim, mas quando eu acho que a primeira pergunta que me vem é essa, porque a desconfiança em mim é a desconfiança do mundo espiritual. Isso. Sim. Também, nós somos uma expressão dele, né? Se eu sou portadora da centelha divina, a desconfiança em mim é a desconfiança ao mundo espiritual. Né? Aquilo que você sempre diz, né, Sil, e que sempre reverbera em mim. É o Cristo em mim. Como que é que eu lido com o Cristo em mim? Mas essa crise, é muito bonita essa imagem. A gente está num portal hoje, onde a gente vive uma crise, a gente está desligado do mundo espiritual, desligado da natureza. Eu não reconheço mais meu vínculo com a natureza, que também nós fazemos parte. Eu estou desmontando meus vínculos com todas as minhas ancestralidades, família, Nós estamos no momento de construir novas relações com grupos, né? Que a gente elege com instituições, com comunidade. No fundo, a gente desconfia dessas 4 dimensões, a gente está vivendo essa profunda crise, né? E aí a gente precisa olhar para dentro para poder olhar para fora. Reconstruir todos esses pedacinhos. Momento desafiador para a gente, né? E que se a gente der um passo também, a gente consegue compreender isso, né? Porque a gente está no momento da humanidade, da alma da consciência. Isso. Então, estando na alma da consciência, em termos de humanidade, essas perguntas elas são muito pertinentes. Ainda bem que elas existem, ainda bem que elas estão aí, né? Mas bem importante também é a gente reconhecer que a gente está no início desses milhares de anos que se constituem da era da consciência. Então, o que nós estamos vivendo como sociedade agora vai adensar. Então, por isso que eu acho muito importante voltar sempre para o centro. Eu preciso reconhecer que eu sou parte e constrói essa realidade. Essa realidade. Não está longe. Se eu olhar para isso e falar, nossa, como o mundo está hoje, e eu achar que eu não estou fazendo nada... Está lá? Que está lá, eu não estou no caminho de construção e não estou no caminho de preparar as próximas, entendeu? De abrir um espaço para as próximas gerações lidarem com esse adensamento. Eu preciso trazer para o meu colo a parte que me cabe de construção, de participante desta realidade, porque quem precisa de cura sou eu. Acontece alguma coisa assim brutal, como o que aconteceu agora, a gente olha para fora e fala assim, é só ver os comentários. Nossa, olha como essa humanidade está perdida. Bom, eu faço parte da humanidade ou eu faço parte do grupo dos cachorros? Pois é. Eu estou dentro dessa... O Lex Boss tem um livrinho bem pequenininho, que eu uso muito com pais, um grupo de pais, que o título do livrinho é provocador. Nada a ver comigo. Então, como que a gente se manifesta nessas... E é muito duro nesse momento. E Maria de Lourdes, depois, se você fizer uma pequena, breve pesquisa, só colocar a palavra Blumenau, você já vai ver a desgraceira que aconteceu. Então, por isso que está todo mundo aqui no Brasil, em especial, muito comovido, mas os comentários, de maneira geral, estão voltados a, olha lá, olha como isso, sabe? E não cá. Então, o que em mim
faz parte para que, junto disso, do mesmo jeito que eu sou fonte do problema, como indivíduo, eu também sou fonte da solução. E essa fonte da solução precisa, acho que, ser entrelaçada, Cíntia, com isso que você falou. Se eu participo de um grupo, se eu escolho um grupo de autoconhecimento, autodesenvolvimento espiritual, não quero nem falar religioso, mas se eu escolho este caminho, e esse caminho aponta na direção da confiança ao mundo espiritual, eu preciso praticar essa E da liberdade. E da liberdade. Exatamente. Ser livre não é fácil. Não é simples. Não, é um caminho. E achei bonito também, assim, Quinta-feira Santa é um dia, foi o dia do julgamento, né? É um dia onde o despertar da compaixão, ele é um tema. E como você falou, a gente está no início do processo de desenvolver a alma da consciência. Compaixão pela gente também. Nós estamos nas nossas lutas individuais. Eu preciso ter compaixão por mim também, tá? Me incluir no altruísmo. O altruísmo me inclui. Só para lembrar um pouquinho. Obrigada, Sílvia. Eu vou pesquisar, sim, mas de qualquer modo já me sinto também corresponsável pela situação, uma vez que tudo o que está fora está dentro também, então nós somos também responsáveis por ter uma paz interior para refletir na paz exterior. Então, muito obrigada, sim, eu vou pesquisar e vou orar por todos, sem dúvida. Obrigada. Obrigada. Vamos fechar? Vamos fechar, né? 9 horas. Eu quero fechar com um verso, um outro verso, que eu acho que contempla bastante tudo que a gente conversou aqui hoje e as coisas que a gente está sentindo. Ó grande e sublime Espírito, tu que preenches a vastidão dos mundos, que habita nos fundamentos da alma humana, preenche nossas almas em busca, fortalece a nossa vontade, aquece nosso sentir, purifica nosso pensar, agora e sempre e cada vez mais. Boa Páscoa. Boa Semana Santa, finalzinho, boa Páscoa. O sol brilhe eternamente. Muito Até grata. semana que vem.